palavras que, além do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo anunciar, Ele mesmo dá uma exposição do que Ele está falando, Ele explica. É interessante que a gente vai ver lá em Marcos capítulo 4, verso 13, falando: se vós não entender essa parábola, como vão entender as demais parábolas? E é interessante que ela tem por título a parábola do semeador. Então eu estou aqui simplesmente lançando uma semente ao seu coração. É bem verdade que muitas das vezes, quando estamos atentos à palavra do Senhor, não pegamos e nem notamos tudo aquilo que Ele está querendo falar. Mas nesta noite, se você tiver um pouco de calma, de paciência, o Senhor vai falar ao teu coração e você vai ter a certeza que o Senhor é na tua vida, hoje e para sempre. É interessante, irmão, que Jesus ensinava frequentemente por parábolas. Parábolas é uma ilustração da vida cotidiana, revelada simplesmente aos que estão dispostos a ouvir e ao mesmo tempo ocultando estas mesmas verdades àqueles cujos corações não estão preparados. E olha só, no versículo 10 desse mesmo capítulo que a gente leu, temos por menção e percebemos que os discípulos disseram assim: Mestre, por que ele falas por parábolas? E Jesus respondendo no verso 11 e no verso 2 disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Jesus declara aqui um princípio do seu reino, irmão. Para eu poder chegar no tipo de solo que o Senhor falou, em cada ponto de onde caiu a semente, eu tenho que dar uma introdução rápida, para que você tenha menção do que eu estou querendo falar. Jesus declara aqui um princípio do seu reino. O servo de Deus deve sempre continuar, como é que eu posso dizer isso? Tem que sempre continuar a obter a verdade e crescimento na graça do Senhor Jesus. Se, consequentemente, ele não crescer na graça, nem no conhecimento, ele jamais vai ter uma maturidade espiritual. E você pode ter dito assim: mas eu não tenho condições, eu passo por tantas dificuldades, mas eu não tenho condições de ler a palavra do Senhor. Se nesta noite você terá certeza que o Senhor é contigo, tudo aquilo que você pensou ou imaginou vai mudar na tua história. E olha só, Jesus Cristo certa vez escreveu lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 18: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois não fazendo isso, não crescendo na graça divina, não crescendo no conhecimento com o Senhor, o abandono é total da nossa fé. E isso é um risco. E eu fiz umas anotações e vem à minha mente agora que esta parábola conta como o evangelho será recebido no todo o mundo. E 3 verdades é notória. A primeira, a conversão e a frutificação espiritual depende de como uma pessoa se porta à palavra. Depende de como você, ouvinte, está se portando a palavra ou dando crédito a essa palavra quando você escutou ou nessa noite está escutando também mais uma vez. Uns, em certa parte do mundo, vão aceitar, outros não vão nem querer dar ouvido a esta palavra. Mas a Bíblia diz que aquele que der ouvido à sua palavra, o Senhor nos alerta que aquele que der ouvido à sua palavra, grande vai ser a vitória na sua vida, e você vai trilhar, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, os caminhos concernentes às bênçãos espirituais da parte de Deus. É interessante, irmão, que Jesus faz uma menção dessa parábola aqui, falando que essa semente caiu em 4 tipos de solo. E eu fiquei indagando o Senhor: meu Deus, que tipo de solo eu sou? Que tipo de solo sou eu que me porto a palavra do Senhor? É interessante que a gente fala várias vezes, imaginamos e oramos a Deus e não entendemos, porque muitas das vezes não recebemos algo da parte de Deus. Eu costumo dizer que quando a gente vai orar, muitas das vezes por nossas fraquezas, pedimos a Deus de todo jeito e não agradamos a Ele da maneira correta. É mais ou menos assim: quando a gente dobra o nosso joelho, vai pedir algo ao Senhor, a gente gosta de pedir, agradecer rapidamente, pedimos as bênçãos do Senhor no avarejo, mas agradecemos no atacado. Quando vamos pedir ao Senhor, pedir: meu Deus, me dá aquilo, me dá isso, necessito disso, Senhor, sou carente disso. Mas quando dobramos nosso joelho para agradecer, dizemos: agradeço a Ti por tudo, mas não detalha da mesma forma que você pediu as bênçãos do Senhor. E é por isso que muitas das vezes você, querido ouvinte, ou eu também que estou aqui anunciando a palavra, não recebemos aquilo que o Senhor quer falar para nós ou quer nos entregar, porque não somos gratos da maneira correta. E eu fiquei pensando por várias horas quando meditava nessa palavra: meu Deus, a semente ela caiu em 4 tipos de solo, e que tipo de solo sou eu que estou me portando a esta palavra?
Haverá diferentes reações entre esse evangelho, da parte de todo mundo. Uns vão ouvir essa palavra, mas não vão entender. Outros creem, mas depois se desviam. E outros também vão perseverar e frutificar. E eu te pergunto, você como igreja e coluna, na sua casa, na sua vida, qual desses 3 pontos você está encaixado nesta noite? Daqueles que ouvem, mas não entendem a palavra do Senhor. Daqueles que creem, mas depois por algum desejo deste mundo ou algo, você acaba se desviando. Mas você é aquele que por meio da dificuldade você ainda persevera, porque você sabe que você vai dar fruto. E fruto esse no qual vai agradar o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Imagina agora, querido ouvinte, por alguns segundos, qual desses 3 você está encaixado? E olha só que não falei nem nos tipos de solo. É interessante que nessa parábola, do capítulo 13, do primeiro versículo até o final do verso, aqui do verso 23, o Senhor mesmo, além de falar a parábola, Ele explica. E quando eu estava meditando, eu achei interessante isso, porque não notamos isso nas demais parábolas. E é interessante que o inimigo da palavra de Deus, como essa parábola vai nos anunciar, são desejos pecaminosos desse mundo, Satanás e tudo aquilo que ele tem colocado para te desviar e você não meditar um pouco na palavra do Senhor. Mas vamos chegar no ponto-chave da palavra neste momento. É interessante que o nosso Senhor Jesus disse assim: eis que o semeador saiu a semear. Perceba que essa é uma parábola que foi especialmente explicada pelo próprio Senhor e Salvador Jesus. Aí lá no verso 4, querido ouvinte, acompanhe pela sua Bíblia. A palavra diz assim: quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Olha só, a semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Aí o Senhor Jesus, no verso 19, ele explica essa parte da parábola. Ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino, e não atendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. No final que eu falar os 4 tipos de solo, eu vou explicar ponto por ponto. Aí lá no verso 5, o Senhor fala da seguinte maneira: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Aí no verso 6 ele continua dizendo: mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Aí lá no verso 20 e 21, Jesus explica essa parte. Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aí Jesus começa a falar mais uma vez aonde a semente caiu pela 3ª vez, e ele disse: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. Aí lá no verso 22 o mestre explica: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aí eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque em meio a qualquer dificuldade, o Senhor ainda fala lá no verso 8: e outra semente caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí o Senhor vai e explica: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz um a 100, outro a 60 e outro a 30. O que é que eu estou querendo te dizer nesta noite, querido ouvinte? É interessante que, se você parar para pensar, o semeador aqui nunca é chamado pelo seu nome. Ninguém é visto as características do semeador, o que é que ele fazia, mas simplesmente ele atendeu ao chamado do Senhor e foi plantar a semente. O que estou fazendo aqui nesta noite, tentando te plantar a semente da palavra do Senhor Jesus Cristo. Agora é você, querido ouvinte, que vai querer saber ou vai decidir aonde essa palavra vai ser plantada, em qual tipo de solo. Se você vai ser naquele tipo de solo que, por meio da dificuldade que seja, qualquer tempestade, você não vai largar a palavra e vai ficar agarrado com ela para todo sempre. E a outra coisa, a semente aqui, como é falada pelo próprio Todo-Poderoso Jesus, é a palavra no qual que liberta, que salva, que regenera, santifica e transforma o homem e atrai ele a Deus. Mas agora eu cheguei aonde a palavra me chamou mais atenção. Aonde eu cheguei agora fala da seguinte maneira: eu pude notar que existe 4 tipos de solo. E você nesta noite, que tipo de solo você é? Eu creio que por onde você passou, se você é crente ou não, ou se você adora a Deus ou não, mas que tipo de solo você é nesta noite? Como é que você tem dado crédito a esta palavra?
O primeiro tipo de solo que eu pude notar é quando Jesus disse assim: uma semente caiu ao pé do caminho. Pé do caminho quer dizer solo de beira de estrada, solo duro, solo no qual, não, por mais que a palavra é anunciada, ele não recebe por nada. Simplesmente ouve, mas não entende nada. Que tipo de solo você é nesta noite? O Senhor Jesus já começou a falar através da sua palavra. Não imagine o irmão Felipe estar anunciando aqui a palavra do Senhor, mas imagine que tipo de solo você é. Como você se porta perante a palavra. Como tem sido seus frutos diante de Deus. O que é que nós temos feito? E não poderia deixar de me encaixar nisso também. O que nós temos feito? E que tipo de solo eu sou para se portar perante essa palavra? É interessante que às vezes na nossa vida nós não damos nada. Nós não damos nada por nós e fico dizendo: mas meu Senhor, por que é que é tanta dificuldade na minha vida? Porque o inimigo tanto tem tentado, tem chegado até mim. Mas é interessante que você, por mais que você diga assim: olha, eu não tenho nada, você tem. Você tem sim algo da parte de Deus. E é interessante que lá em Êxodo, capítulo 17, verso 8, eu pude notar uma coisa que se encaixa com essa palavra. Olha, o que é que Amaleque, ou Abimeleque, o que é que Amaleque, me desculpe, irmão, o que é que Amaleque viu com o povo de Deus? É interessante que no capítulo 17, no verso 8, a Bíblia vai dizer que Moisés pegou o cajado e quando Moisés feriu a rocha, da rocha saiu água. Naquele mesmo momento, o verso 8 vai dizer: então Amaleque saiu para pelejar contra o povo de Israel. Olha só, enquanto o povo não tinha usado a sua autoridade que Deus tinha dado na vida dele para fazer algo da parte do Senhor, o inimigo não tinha se levantado. E o que é que eu estou querendo te dizer nesta noite? Se o inimigo está se levantando contra a tua vida, é porque você tem um cajado. E esse cajado é como você opera a obra de Deus nesta terra e tem anunciado a sua palavra. É por isso que o inimigo faz de tudo para que você seja um solo de beira de estrada, um solo duro, que não se porte essa palavra. Mas saiba nesta noite que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Naquele dia Amaleque ele só saiu a pelejar quando a rocha foi ferida e saiu água. Nesta noite o Senhor ele ainda é contigo, por mais que o inimigo saia contra ti, mas essa peleja não é tua, essa peleja é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente creia, porque a vitória vai chegar na tua vida. E o que eu achei interessante foi o segundo tipo de solo, solo que caiu em pedregais. Lá no verso 5 vai dizer assim: e outra parte caiu em pedregais. Olha só, irmão, pedregais, como é que uma semente ia cair? As raízes não têm solo. As raízes não vai pegar nesse solo onde só há pedra. Nunca se aprofunda. E é interessante que nesta vida, essa vida passageira, você tem que se aprofundar nas experiências com o Senhor. É interessante que aqui os cristãos precisam em todo o tempo frutificar e ter raízes. Nesta noite eu te pergunto: como estão as tuas raízes? Como está? Será que você está plantado na rocha? Será que quando a tempestade balançar, a sua casa vai cair? Mas nesta noite, se você estiver plantado na rocha verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, a semente não foi plantada nem ao pé do caminho, nem pedregais. E vou finalizar aqui, irmão, falando do terceiro e do quarto solo. E a terceira semente caiu entre espinhos. Espinhos na quais não tinha como nunca dar frutificação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foram sufocados, tudo aquilo que a semente foi plantada no seu coração foi sufocada e nunca ele tinha como dar fruto. Mas o quarto solo foi onde caiu em boa terra. E nesta noite eu te pergunto: aonde você vai permitir nesta noite esta palavra na qual santifica e nos atrai a Deus e nos regenera, ser plantada em solo ao pé do caminho, solo pedroso, solo que é sufocado pelos espinhos, ou em boa terra que dá fruta a 100, a 60 e outra 30. Que Deus te abençoe nesta noite, pois Ele é fiel para mudar o quadro da sua história no nome de Jesus. Amém.